Olha, tem alguém que está sendo descartado por todos os lados. Eu falei aqui nessa semana de uma briga que teve o Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto. Também saíram notícias de que o Arthur Lira vai acatar o que tem muita pressão do PT e vai começar a ir para cima do Bolsonaro e posteriormente dos bolsonaristas. Porém, o Arthur Lira está em campanha, ampla campanha, para se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. Ele quer que seja uma eleição fácil para ele. Ele quer ter apoio dos bolsonaristas e dos petistas. Com as notícias que saíram, os bolsonaristas começaram a articular para não votar nele. Então Arthur Lira fez uma promessa que ninguém acreditou. Isso que é engraçado, ninguém acreditou nele. Ele prometeu aos bolsonaristas que ele impediria a prisão do Bolsonaro. Essa é a promessa do Arthur Lira para conseguir o voto aí de pelo menos 50, 60 deputados bolsonaristas. Eu vou falar o seguinte, os bolsominions não acreditaram nele. Então, tá com um problema aí o Arthur Lira, apesar de que provavelmente vai acabar sendo reeleito, cometeu muitos crimes junto com muitos deputados que têm gratidão a ele. Ok, o Bolsonaro está sendo descartado pelo Centrão completamente, até o pessoal do PL, que até algumas semanas atrás queriam que o Bolsonaro voltasse para o Brasil, que ele fizesse um tour pelo Brasil, que ele liderasse a oposição contra o Lula, já falaram que o melhor para o Bolsonaro é ele ficar mesmo nos Estados Unidos, vai dar palestra, vai fazer o que quiser, consiga aí financiamento dos seus minions e não volte para a política, não vamos te dar um centavo, Bolsonaro. Esse que o PL avisou para ele, e você que fique por lá. Ok. Os radicais bolsonaristas também estão irritados com o Bolsonaro. Eles estão assim... Vamos lembrar, eu estou falando aqui algumas semanas que ficou um vácuo. E na política não existe vácuo, não existe espaço vazio. Sempre alguém, queira ou não, sempre alguém toma um espaço que tem ali. Tá ficando um vácuo, que é um espaço vazio muito grande, que é o do líder dessa horda fascista. O Bolsonaro conseguiu incomodar, e eu vinha falando isso aqui algumas semanas, que isso ia culminar nisso. Ele conseguiu incomodar muito a sua ala mais radical, que é também a sua ala, era a sua ala mais leal, o pessoal que fazia tudo, eu mato e morro pelo Bolsonaro. Teve um rapaz que tem um vídeo que ele fala, eu mato e morro, agora é matar ou morrer, vamos lá! Aí ele foi lá, gravou vídeo dentro do Palácio do Planalto, quebrando as coisas. Quando a Polícia Federal chegou, esse mato ou morro virou mato, ele fugiu pro mato. Ele pulou a janela da casa dele, tinha um matagal, mas foi preso mesmo assim. Quer dizer, o cara mato e morro, fugiu pro mato. Ou podia fugir pro morro. Pois bem, aconteceu isso, começaram a ser presos. E esse é o pessoal mais leal ao Bolsonaro, estão presos. É isso que aconteceu. Os que não foram presos estão indignados, porque o Bolsonaro incentivou esse pessoal a continuar lá. O Bolsonaro pode falar, eu não disse nada, eu não falei para ficarem lá. Peraí, mas você também não falou para não ficarem. Você sabia que o movimento era para você. E você mandou o vice, que era o Braga Neto, falar lá, incentivar o pessoal, falar que ia dar tudo certo. Outros vários interlocutores do Bolsonaro também incentivou o pessoal a ficar lá. E o que aconteceu? Foram presos, estão em presídio, penitenciária. Eles estavam reclamando que não tinha celular na penitenciária. Olha, o que está acontecendo essa semana é que muitos já foram transferidos para presídios, estão começando a ser transferidos para presídios em seus estados. Aí é que eles vão ver o que é uma cadeia de verdade, porque a Papuda é um presídio modelo. A Papuda é um presídio modelo, eu vou falar porque fazer um presídio modelo justo em Brasília, porque aí quando algum político é preso, fica lá num presídio que é um modelo. É um lugar muito mais limpo, as instalações são muito melhores, apesar de ser um presídio, ter segurança e tudo mais, mas lá naquele presídio em que o carcereiro saía espancando o presidiário, em que acontece um monte de coisa, em que colocam 60 numa cela para 5. Não tem isso na Papuda. E aí o que acontece? Agora que eles vão para os presídios dos seus próprios estados, aí é que o bicho vai pegar. Que aí vai colocar golpista numa cela com 50, que cabe 5. Aí o cara vai ter que dormir em pé. Começa a dormir em pé aí, golpista. Vai lá, terrorista. Então o bicho vai pegar, esse pessoal todo tem família, que são bolsonaristas, tem amigos bolsonaristas, tem uma rede de contato bolsonaristas muito grandes. E aí eles falam, muitas vezes por meio dos seus advogados, uns com os outros, manda recado pra família por meio do advogado e tudo mais, fala, tá ruim aqui, viu? A gente tá preso, é penitenciária. E os outros ficam indignados, falam, peraí, o Bolsonaro não tá fazendo nada para ajudar esse pessoal? O que o Bolsonaro pode fazer? Nada? Mas peraí, quem incentivou foi o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não mandou esse pessoal sair do quartel? Por que o Bolsonaro não chegou depois da eleição e falou, gente, perdemos, vamos ser oposição aqui? Pronto,
O Lula vai assumir aí, ó, não quero passar faixa, porque xinga lá o Lula, do jeito dele, fala, não, mas não vou passar faixa, mas nós perdemos. Vamos liderar a oposição e em 2026 a gente volta, viu? Não. Incentivou o pessoal a cometer crime. Se o Bolsonaro tivesse falado isso depois da eleição, ninguém teria sido preso. Ninguém teria sido preso. Zero prisões. Se o Bolsonaro tivesse falado isso depois da eleição, nenhum desses empresários bolsonaristas, alguns deles bilionários, teria tido contas bloqueadas. Tem gente falindo. Nenhum desses bolsonaristas teria levado 100 mil de multa. Alguns levaram 200 mil, outros mais de 1 milhão de multa por ficar bloqueando estrada. Não teriam tantos outros presos. A semana passada foram 3 operações da Polícia Federal com prisões. 3. A última prendeu 8 pessoas. Aí bloquearam contas. Bloquearam já mais de 40 milhões de conta bancária dos financiadores. De alguns deles foram 6 milhões e meio e de outros já mais de 40 milhões. Quer dizer, esse pessoal tá ferrado. Tinha uma mulher que ela estava lendo o relato de uma bolsonarista que teve conta bloqueada. Ela não tá presa. Ela não foi lá nos atos, mas ela fazia Pix e tudo mais, ela era uma das financiadoras. A mulher perdeu o carro e apartamento, já tá tudo bloqueado. Vai ser penhorado pelo governo, vai ficar sem casa e sem carro. Ela falou que perdeu o emprego por conta dos atos, que ela ficou um tempo nos acampamentos e perdeu o emprego. Aí ela voltou para a cidade dela e falou, vou financiar aqui por Pix. Aí o que aconteceu? Bloquearam todo o dinheiro da conta dela, tá sem um centavo. E aí bloquearam carro e apartamento, ela é investigada já vai presa. Uma bolsonarista qualquer, uma pessoa de classe média, pessoa que tem um carro ali, não um carrão, mas um carro, tem um apartamento próprio, conseguiu lá, trabalhou, conseguiu o próprio apartamento, perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu o apartamento e vai presa. Essa pessoa daqui 15, 20 anos, quando sair da cadeia, se é que sair em 15 ou 20, vai fazer o que da vida dessa pessoa? Acabou a vida, o Bolsonaro acabou com a vida. Eu tô dando um exemplo, agora quantas pessoas não são? E aí os bolsonaristas estão revoltados com o Bolsonaro, revoltados, é uma revolta total contra o Bolsonaro. O Bolsonaro só ficou com uma ala de bolsonaristas que não são os mais radicais, porque esses consideram o Bolsonaro um covarde de marca maior e um traidor, e não são os mais moderados, porque esses viram o que o Bolsonaro faz. Ele ficou com uma ala de bolsonaristas que é uma ala bem cinzenta ali no meio do bolsonarismo. O resto, o pessoal tá fugindo do bolsonarismo. E, enquanto isso acontece, outros estão tentando tomar o espaço. Veja bem, eu falei, né? Na política não fica espaço vazio. Se tem ali um espaço de liderança, vai ser preenchido por alguém, queira ou não. Às vezes tem cara que não tá lá se projetando para ser líder e acaba sendo. No caso do bolsonarismo, não, tem vários querendo. Então tá todo mundo querendo tomar um pedacinho ali. E o Bolsonaro já falou que não volta pro Brasil. Esse pessoal fica ali, peraí. A gente se ferrando aqui, você morando numa mansão na Flórida? Peraí. Quem não gostaria de morar numa mansão na Flórida? Você vê que todo bolsonarista, eu não gostaria, mas todo bolsonarista, quando fica rico, esses caras de direita, a primeira coisa que eles fazem é ir pra Flórida. Ou vai pra Miami ou vai pra Orlando. Ou tem casa nos dois lugares, fica viajando de um lugar para o outro. A primeira coisa que eles fazem, é o sonho de todo cara de direita, é ter uma casa em Orlando, ter uma casa lá na Flórida, morar num condomínio fechado lá. Seja para morar lá, ou seja para ir lá de vez em quando, como o Bolsominion lá, que tá cedendo a casa pro Bolsonaro. Ele não mora de fato lá, mas tem a casa lá. Aí o Bolsonaro vai lá, realiza o sonho de todo mundo, fica lá no bem bom e os bolsonaristas todos presos. Olha, tá ruim. Tá muito ruim. Eu vou mostrar aqui. Eu tô sem outro celular. Eu quero mostrar aqui uma reação. Vou pegar o celular. A partir do próximo vídeo vai ter, viu? Eu vou pegar aqui uma... minha esposa colocou dela. Peraí. Ó, com agradecimentos à minha esposa que emprestou o celular. Ó, vem falar oi. Oi. Com agradecimentos a ela, aqui, um dos bolsonaristas, um dos grupos bolsonaristas aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar. Aí ela empresta o celular, eu não consigo mostrar. Essa é a melhor. Aqui, pronto. Quem quiser pausa aí para ler, eu vou focar aqui. Já desfocou. Pois bem, eu vou ler aqui. Acaba de ser anunciado que o bandido de 9 dedos exonerou o general Arruda. E para o lugar do general Arruda foi aquele vagabundo daquele general escroto Thomas Miguel. Os bolsonaristas odiaram. Se eles odiaram, é sinal que o Lula foi bem. Aí ele colocou um emoji de melancia. Do comando do Sudeste. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, já estava tudo combinado com o Lula. Quando ele ameaçou prender o presidente do Bolsonaro, aquele escroto desse velho escroto desse general. É o que os bolsominions pensam do exército hoje.
Aí a quadrilha toda reunida novamente à cena do crime. Aí um emoji triste. Aí os bolsominions todos irritados lá com a escolha do Lula pro general. É isso que viraram os grupos bolsonaristas. Lamentação, xingamentos diretos e indiretos ao Bolsonaro. E o pessoal falando, fomos traídos pelas Forças Armadas, o Exército nos traiu. Porque eles ficaram lá, de fato, 70 dias pedindo, por favor, SOS Forças Armadas. E quando não acontece, alguns culpam as Forças Armadas junto ao Bolsonaro, outros culpam mais o Bolsonaro, outros mais as Forças Armadas. Então o Bolsonaro está descartado pelos radicais. Se bem que eu vou falar uma coisa, aqui é opinião minha, diferente do que eu vi a análise aí da grande mídia, bem diferente. Principalmente lá no Metrópolis eu acho a análise bem rasa. Que foi o jornalista que falou sobre isso. Eles dizem que o Bolsonaro perdeu a ala mais radical e tudo mais, e eles dão isso como um fato consumado. Eu digo, perdeu a ala radical, mas tem aquela do apito de cachorro. O Bolsonaro vai assim, ó. Muitos deles, é igual apito de cachorro mesmo, que é um termo utilizado para nazistas quando chamam uns aos outros. Por isso que eles usam alguns símbolos que, em teoria, só eles entendem, que é igual um apito de cachorro, o ser humano não escuta, os cachorros escutam. É só o Bolsonaro fazer assim que esse pessoal já levanta a orelhinha, igual cachorro. Opa, 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 nosso líder fascista. Essa é a minha opinião. Muitos deles. Alguns não. Tem alguns que o cara é otário uma vez, 2, 3, 4, 5, o cara fala, meu, tá, sai, vamos pro próximo aí. Por isso que você vê que o Weintraub, alguns outros olavistas, começaram, na época que eles saíram do bolsonarismo, principalmente depois do 7 de setembro de 2021, eles começaram a ganhar mais seguidores bolsonaristas do que eles tinham antes. Porque muitos bolsonaristas foram abandonando o Bolsonaro por acreditar que ele era um covardão. Esses aí, que abandonaram o Bolsonaro antes, que abriram o olho um pouquinho antes, não estão presos. Uma coisa, são fascistas que foram para um outro lado. Então agora estão surgindo outros aí, querendo a vaga do Bolsonaro. Eu já falei aqui que a Carla Zambelli queimou a largada, mas tá um espaço vago. O Valdemar da Costa Neto está tentando ocupar esse espaço, mas com o quebra-pau que teve do Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, o Bolsonaro falou com todas as palavras, já saiu em outros veículos de mídia. Ele falou com todas as palavras, eu vou meter a boca no trombone. Não essas palavras, mas eu vou te atacar, eu vou acabar contigo, Valdemar. Quer dizer, eu não vou cair sozinho. O Bolsonaro já falou que ele não vai ser descartado e ficar por isso mesmo. Ele não vai deixar que o Valdemar tente indicar alguém para ser líder da horda fascista quando o Bolsonaro estiver inelegível, se for preso, alguma coisa do tipo. Bolsonaro também está tentando fuga. Se alguém quiser comentar aí que eu faço um vídeo só sobre isso, que tá engraçado até. Ele sabe que ele não pode ficar mais muito tempo nos Estados Unidos. Ele sabe que o visto dele provavelmente não será renovado. Ele sabe que o Joe Biden está sob uma pressão interna e externa para expulsar o Bolsonaro de lá. O Lula vai para os Estados Unidos em fevereiro, então o Bolsonaro já foi avisado por assessores que o governo americano não quer o Bolsonaro lá quando o Lula chegar. Saia do país, não esteja aqui no mesmo país que o Lula. O Joe Biden não quer ter o desgaste ele vai se reunir com o Lula. Imagina a reunião de dois líderes. Os Estados Unidos são imperialistas. Eles são acostumados a... E o Biden é. Dos imperialistas, ele é o mais. Tem vídeo do Biden, que eu mostrei aqui no ano passado, do Biden falando que a América Latina é sim o nosso quintal. É o quintal dos Estados Unidos. Ele usa a expressão backyard, que é aquele quintal que os americanos têm no fundo das suas casas. Ok, ele falou que é sim, então ele é imperialista. Ele quer chegar pro Lula e falar como ele fala com os outros, assim, de cima para baixo. E o Lula não é assim. E ele sabe que o Lula não é assim. E o Lula tem uma barganha, fala, opa, você tá aqui, você tem uma célula terrorista no Brasil, os líderes dessa célula terrorista estão abrigados no seu país, Biden. Você não tem moral para pedir nada. Então o Biden não quer ter esse desgaste, o Bolsonaro não pode estar lá. O Bolsonaro entrou em contato com a extrema-direita italiana. Vamos lembrar, a Itália voltou a ter fascistas. Desde a Segunda Guerra Mundial não tinha mais um governo fascista na Itália, hoje tem. O governo falou que não, eles querem distância do Bolsonaro, ainda mais depois do que aconteceu dia 8 de janeiro, os próprios fascistas europeus não querem o Bolsonaro. Esse é o nível do Bolsonaro. Ele se queimou entre o fascismo mundial. E olha que eles têm conexões. O Eduardo Bolsonaro foi para a Hungria, veio para a Polônia, onde eu tô, foi para a Itália, o próprio Bolsonaro foi lá para a Itália com os fascistas. Eles falaram, não, depois disso, não. O que o Bolsonaro fez no Brasil, que é parecido com o que o Trump fez nos Estados Unidos, é inaceitável para um europeu. Até os europeus fascistas falaram, não, isso é inaceitável, não, isso não pode. Você querer não dar apenas dar o golpe de Estado, destruir tudo, não, isso não se faz. Então o Bolsonaro não vai ser aceito na Itália. O Orbán, da Hungria, já falou para ele, não, aqui não venha, aqui não tem para você. O Bolsonaro quer morar na Hungria. Sobrou para ele Emirados Árabes. O sheik do Emirados Árabes também falou, não, aqui não. Sobrou para o Bolsonaro o Catar,
e a Arábia Saudita. Porém, a Arábia Saudita tem negócios com o Brasil muito estreitos, que foram feitos no governo Lula. O Bolsonaro começou a se gabar que ele conseguiu investimentos da Arábia Saudita. Nada, ele entregou uma refinaria pro pessoal dos Emirados Árabes e a preço de banana. Em troca, deixaram ele se hospedar num hotel 6 estrelas, o hotel mais caro do mundo. Ficou lá ostentando no hotel mais caro, fez várias festas regadas a champanhe, aquele champanhe que a garrafa custa 2, 3 mil dólares. Várias festas lá com Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, toda a córvia lá reunida, Mourão, esses militares mamateiros, tá? Foi isso, em troca deu uma refinaria para eles a preço de banana. E esses países dizem, ó, temos acordos comerciais com o Brasil e a gente não pode colocar em risco esses acordos para dar guarita para você, ô Bolsonaro. Então ele viu que o Bolsonaro está vendo que as chances dele são bem pequenas ele achar um lugar. Bem pequenas. Ele está aí na iminência de ele vai ficar zanzando aí. Não tem visto para lugar nenhum. Você pode ficar 3 meses na Europa, aí vai para um país qualquer fora da Europa, fica mais 3 meses, aí perambula, vai para o país ficar mais 3 meses. Fica assim, Bolsonaro, perambulando. Até ser colocado na lista da Interpol. Aí não pode ir para lugar nenhum, vai ter que fugir mesmo. É isso que vai acontecer, destino do Bolsonaro. Conseguiu irritar o próprio pessoal do Centrão, conseguiu irritar o próprio pessoal da extrema-direita, só ficou com ele uma área cinzenta ali do bolsonarismo, que é uma área muito burra. São os que não são tão radicais para ir para a porta dos quartéis, mas também não são tão moderados para perceber que o Bolsonaro é o culpado, é o mentor do ataque terrorista e golpista do dia 8. Aquele é uma área bem cinzenta do bolsonarismo, é o que sobrou para ele aí. Eu vou falar, a tendência é que vão embora cada vez mais, e com cada vez mais o corte das finanças do gabinete do ódio, o que tende a acontecer é o Bolsonaro perder muito o poder dele de emplacar narrativas. Se ele não emplacar narrativa, acabou. O Bolsonaro é um político que ele não dura um mês se ele não conseguir emplacar a narrativa dele dos fatos. A ver os próximos episódios, peço a sua inscrição no canal. Falou!